Iniciando essa nossa conversa, eu faço a você que assiste esse vídeo, quem são, na sua concepção, os verdadeiros heróis? Evidentemente que cada um tem, na pior das hipóteses, alguns que você reputa, que você qualifica, que você determina como heróis, dependendo, naturalmente, evidentemente, do seu conceito em relação a herói. Claro que existem muitos heróis anônimos, muitos daqueles que, ao nosso juízo, têm contribuído de uma forma ou de outra com o meio em que vive, enfim, com instituições e com a própria vida. Mas especificamente eu abordo um que, ao meu juízo, é um herói, pela sua trajetória, pelo exemplo absolutamente marcante de uma vida realmente exemplar. Ele é um dos mais conceituados apresentadores da televisão brasileira. Seu nome, Celso Portiolli. Você pode, de repente, estar se indagando, que está perguntando, mas o que tem a ver o Celso Portiolli com essa linha de conduta, de heroísmo e tal? Então, eu quero dizer para você o seguinte, o Celso Portiolli, ele chegou aonde está com realmente uma trajetória de muitos tropeços, de muitas portas que se fecharam, mas ele não desistiu. Do menino humilde, da pequena Ponta Porã, no interior de Mato Grosso do Sul, ele batalhou muito. Muitas portas realmente se fecharam, muitas vezes foi até humilhado, mas ele absolutamente não desistiu, perseverou. E hoje ele chegou realmente num patamar de um dos melhores do país. E esta colocação que eu faço em relação ao Celso Portiolli, em relação ao seu exemplo, se encaixa em qualquer setor da nossa vida, nas artes, literatura, enfim, no esporte principalmente. Nós temos aqui que traçar alguns paralelos para tentar chegar a um denominador comum em relação ao foco, efetivamente, desse nosso comentário, dessa nossa mensagem que a gente procura deixar aqui para você. O futebol, por exemplo, quantos e quantos que tentaram a sorte na carreira de futebolista, quantos e quantos se frustraram, se decepcionaram e não conseguiram chegar aonde queriam. Quantos e quantos que na avaliação das pessoas poderiam ter uma carreira triunfante, brilhante, mas não conseguiu decolar. E quantos também, por outro lado, que não tiveram talvez o mesmo talento, mas que conseguiram efetivamente triunfar no mundo do futebol. Eu citaria aqui como exemplo marcante Cafu. O Cafu, ele fez realmente uma caminhada, uma jornada árdua, uma jornada de muito trabalho e de uma grande perseverança. Foram 20 e tantas vezes tentando a sua sorte em testes nas escolinhas de futebol e não conseguia êxito, chegando ao ponto do próprio pai, a família, dizer, meu filho, desista, você não leva jeito para coisa, estude, procura realmente um outro foco, um outro rumo, né, uma profissão, um trabalho, porque no futebol não dá. Mas o Cafu estava ali firme, porque ele acreditava. E depois de muito trabalho, de muita luta, ele conseguiu seu intento, se tornando o jogador com o maior número de vezes, né, vestindo, ostentando o manto sagrado da seleção brasileira e conquistando realmente competições, conquistando Copas do Mundo e uma carreira realmente absolutamente exitosa. Outro exemplo, Juninho Pernambucano, hoje o jogador consagrado internacionalmente, mas ele teve que treinar muito, molhar a camisa, suar para atingir o seu intento. Rogério Ceni, um exemplo mais recente, Rogério Ceni, além de um goleiro realmente extraordinário, imortalizado na história do São Paulo Futebol Clube como o maior ídolo do tricolor. Mas para chegar onde chegou, ele precisou do quê? Treinamento, trabalhar, perseverar nas suas metas, além realmente dos treinos exaustivos, cansativos, né, que o goleiro tem que submeter, ele ainda ficava 2 horas até treinando as cobranças de faltas, né, após os treinamentos. Você sabe o que é isso? Você já terminou a sua atividade e mesmo assim você continuar treinando, se preparando e ficar 2 horas treinando para se tornar o maior artilheiro, goleiro da história do futebol internacional. Então, para você que é um atleta, para você que está aí, quer vencer na vida, nada acontece
por acaso, na vida de um herói, na vida de um campeão. O que você tem que fazer? Trabalhar mais, se espelhar naqueles que treinam mais e passa, a partir de então, fazer o máximo que você puder para você ser aquele que mais trabalha, que mais se prepara, que mais busca realmente, através da preparação, atingir as suas metas, os seus objetivos. Se você está nessa carreira e você sonha em ser alguém, você precisa trabalhar mais, adequação em relação àquilo que uma vida de atleta exige. Uma outra questão, você tem que se adaptar até em questão alimentar, você tem que ter disciplina alimentar, treinamento, cuidar do seu corpo, porque ele realmente é quem vai determinar a longevidade e a condição que você vai atingir dentro desse meio. Então, para os atletas, mais do que nunca, eu coloco aqui o futebol, mas em quaisquer outras modalidades, você precisa ser focado, ser dedicado e trabalhador, porque do contrário você não vai chegar. Se você trabalhar, se você perseverar, se você for aquele que treina um pouco mais, dá um pouco mais, sair da zona de conforto e dar um pouco mais do que aquilo que você realmente pode, com certeza as suas possibilidades de triunfar são absolutamente claras, nítidas e indiscutíveis. Eu cito aqui esses exemplos exatamente para ratificar, para sintetizar aquilo que eu estou querendo dizer. O Celso Portiolli, se ele não fosse perseverante, ele seria um dos maiores apresentadores de televisão do Brasil? Absolutamente. Cafu, se não fosse a perseverança de receber mais de 20 nãos, né, em peneiradas, em escolinhas, ele teria chegado onde chegou? Absolutamente não. Juninho Pernambucano seria o grande jogador, o grande talento, e com a vida absolutamente estabilizada e atingir os patamares que ele atingiu dentro da sua carreira? Absolutamente não. E o Rogério Ceni especificamente, né, que é um exemplo, que é um herói por tudo. Ele, além da preparação que ele teve para ser goleiro, ele buscou algo mais, ou seja, ficar 2 horas treinando para chegar à condição de um dos maiores batedores de falta, o maior goleiro artilheiro da história do futebol. Então, coloque na sua cabeça realmente metas definidas, aquilo que você quer ser. Quer ser um atleta? Então trabalhe mais, treine mais, disciplina e absolutamente o foco naquilo que você almeja, que você pensa, que você quer. Se você realmente buscar adequação em relação às necessidades daquilo que precisa para você chegar onde você quer, ninguém, absolutamente ninguém, vai atrapalhar, vai impedir que você seja um herói, que você seja um campeão. É isso aí.